Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o livro de Gênesis, dos capítulos 25 ao 27. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. E Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Queturá. E ela lhe deu à luz a Zimrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuxim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efa acento agudo, Éfer, Enoque, Abida e Eldá. Todos estes foram filhos de Queturá. E deu Abraão tudo o que tinha a Isaque, porém aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão dádivas, e enviou-os para longe de Isaque seu filho, ainda em vida sua, para a banda oriental, para a terra oriental. E estes foram os dias dos anos da vida de Abraão, 175 anos. E Abraão expirou, morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael seus filhos sepultaram-no na cova de Mequipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava defronte de Manré, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitou Isaque junto ao poço de Laí-Roi. Estas são, pois, as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbil, Mibissam, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedima. Estes são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Siur, que está defronte do Egito, indo para a Assíria, e fez o seu assento diante de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca por mulher, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividiram das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo como uma veste peluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, segurando a mão de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Porém Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei.
porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e ele disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele, porventura não me matem os homens do lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ali estivesse muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu Isaque que estava brincando com Rebeca sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse: Eis que na verdade é tua mulher, e como disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria se deitado com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou nesta sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e foi-se engrandecendo até que se tornou muito grande, porque tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai cavaram nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te fizeste do que nós. Então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai lhes tinha posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Então os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa dele contenderam, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e por ele não contenderam, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alarga o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E veio Abimeleque a ele desde Gerar, com Alzate seu amigo, e Ficol, capitão do seu exército. Então Isaque lhes disse: Por que vindes a mim, pois que me odiais, e me enviastes de vós? E eles disseram: Temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós não te temos tocado, e como somente te temos feito bem, e te deixamos ir em paz. Agora és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. E Isaque despediu-os, e foram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e lhe anunciaram acerca do negócio do poço que haviam cavado, e disseram-lhe: Achamos água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até hoje. Sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Biere, o Eteu, e a Bezimeite, filha de Elon, o Eteu, as quais foram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escurecerão, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho maior, e disse-lhe: Filho meu. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse-lhe: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e saia ao campo, e apanha para mim alguma caça. E fez-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma,
para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falava a Esaú seu filho. E foi-se Esaú ao campo para caçar e trazer caça. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que ouvi teu pai falar a Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e fez-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe perante o Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz no que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e deles farei para teu pai um guisado saboroso, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. E disse Jacó a Rebeca sua mãe: Eis que Esaú meu irmão é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Sobre mim seja a tua maldição, filho meu. Somente ouve a minha voz, e vai, traz mós. Então foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez o guisado saboroso, como seu pai gostava. E tomou Rebeca as vestes mais preciosas de Esaú seu filho maior, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as mãos dele e a lisura do seu pescoço. Então deu o guisado e o pão que tinha preparado na mão de Jacó seu filho. E entrou ele a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, filho meu? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú teu primogênito, fiz como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão depressa a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, filho meu, se és meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão. Assim o abençoou. E disse: És tu meu filho Esaú? E ele disse: Sou. Então disse: Chega isso para mim, e comerei da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu. Trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Chega-te agora, e beija-me, filho meu. E chegou-se, e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim Deus te dê do orvalho do céu, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se inclinem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se inclinem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó tinha saído da presença de Isaque seu pai, veio Esaú seu irmão da sua caça. E também ele fez um guisado saboroso, e o trouxe a seu pai, e disse a seu pai: Levante-se meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. Então lhe disse Isaque seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou caça, e má trouxe, e eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei. E será bendito. Ouvindo Esaú as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo clamor, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque a Esaú, e disse-lhe: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e com trigo e mosto o tenho sustentado. Que te farei, pois, agora, filho meu? E disse Esaú a seu pai: Tens tu somente uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, e chorou. Então respondeu Isaque seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem o orvalho do céu de cima.
e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú aborreceu a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse Esaú no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú seu filho maior, e ela mandou chamar a Jacó seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, levanta-te, foge para Labão meu irmão em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que o ódio de teu irmão se aparte de ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei, e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos num dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã.